Ah, tá. Beleza. Pedro está avisando aqui que está sendo gravado. Não, agora tá, já entrou. Pronto. Vamos lá, Então, vamos lá. obrigada. A pergunta colocada pela nossa irmã Maria é a seguinte: como fica a espiritualidade em relação a uma esposa que assinou um documento cujo teor era uma autorização para a doação de órgãos do marido vítima de morte cerebral? E ela subdividiu ainda em mais dois questionamentos, que seria como fica a espiritualidade em relação ao receptor e quanto ao doador. Quero começar a lembrar que, e até esse mês, é o Setembro Amarelo, é realizada em todo o Brasil essa campanha de valorização da vida, né? que implicitamente fala da conscientização para a doação dos órgãos, né? E curioso é que o Brasil é sempre um país de grandes contrastes, né? Porque nós somos o país de maior aprovação, né? Maior índice de aprovação do mundo a respeito de doação dos órgãos, né? Somos também, por outro lado, olha que incoerência, nós somos considerados uma referência no mundo em transplantes. E o nosso número de doações ainda é baixo em relação ao número de pessoas que aguardam na fila. Tem algo aí interessante, né? Então, veja bem, somos o maior índice de aprovação e somos referência mundial em transplantes, quer dizer, possuímos as melhores condições e o nosso número ainda é baixo. Isso se dá por 3 fatores básicos, né? O primeiro, porque as famílias se recusam a autorizar a doação, pela falta de conhecimento do desejo, digamos assim, do desencarnado, do falecido em doar órgãos e muito também por desconhecimento e dúvidas sobre o assunto, né? Quando, na verdade, no Brasil, vejam bem, para ser doador de órgãos, nem é necessário deixar nada por escrito, não precisa deixar nada por escrito. Basta avisar a sua família, olha, eu quero ser doador de órgãos, e a doação de órgãos ou de tecidos, ela vai acontecer após uma autorização familiar, né, documentada, como foi na própria pergunta, ela autorizou, né? Então, basta alguém dizer, quero ser doador, e a família depois se encarrega disso, né? Não precisa nem deixar por escrito absolutamente. Bom, a doação de órgãos hoje, a gente precisa enxergar do ponto da visão espírita, é claro, né? Eu tenho uma colocação do Divaldo que é muito interessante, que ele fala que não pode haver uma dádiva maior quando a gente oferece algo de nós que não é mais útil para nós e que vai servir para salvar a vida de alguém, né? Ou seja, e por outro lado também, nós reconhecemos que aqui é uma pálida representação do mundo espiritual, onde é a verdadeira pátria, e que, portanto, o mundo espiritual, ele coopera diretamente para que nós tenhamos aqui as melhores condições para o nosso progresso moral, para o nosso adiantamento, para o próprio progresso do mundo, né? E nós sabemos que a medicina, inclusive, para nós hoje é uma bênção divina, né? E que não temos dúvida que ela é acompanhada muito de perto, né? Por espíritos aí de alta envergadura espiritual, né? E até mesmo sob uma orientação direta de Jesus, né? Que permitem chegar no planeta no tempo certo, todas as benesses salutares, né? Que vêm para nós no trato das doenças, eliminando doenças que cumprem um papel de burilamento durante um certo tempo, mas que trazem para nós a cura, o alívio da dor que causa, né? Outro dia a gente estava conversando sobre as maiores invenções, né, que a gente teve no mundo. Então, nós tivemos várias, mas a anestesia foi fantástica, né? Então, são coisas que vêm se trazendo para nós e que, né? Portanto, eu não tenho dúvida que os transplantes
O progresso da medicina, ela tem um aval espiritual, não há o que duvidar. Nós vimos médicos aí, médiums, as cirurgias espirituais que começaram em processos assim, mais de choque, né? Até me parece que já está em cartaz o filme do Arigó, né? Não tem esse nome, mas na época foi chamado de o curandeiro da faca enferrujada, né? Em que eu, na minha vida, só abrindo um detalhe, eu quando fui estudar e fui morar fora, e o curioso que o meu colega de quarto, né, dentro da universidade, era uma coisa interessante. Eu convivia com ele muito bem, o Leôncio e tal, e ele era de Minas Gerais, né? Então, e a gente batendo um papo e tal um dia, e arrumando as coisas, ele me mostrou, não, eu vi um retrato do Zé Arigó, assim, um retrato familiar e tal. Aí a primeira pergunta que eu fiz a ele, que até então a gente não tinha falado sobre esse assunto, né? Eu perguntei para ele assim, você é espírita? Ele falou, eu sou espírita de berço, porque meu pai era espírita. Falei, porque eu vi um retrato do Zé Arigó aí e tal. Isso foi em 1977. Né? E aí ele disse para mim, era meu pai. E aí eu dividi alguns anos o quarto com o filho caçula do Arigó, né? E aí vocês imaginam o bate-papo delicioso que não rolava, às vezes, às noites, ele me contando coisas, viu, Celinha, da intimidade ali, né? O Leôncio, né? Um amigo, depois já o visitei aqui em Congonhas, já tivemos junto e tal, era o Leôncio, vulgo Boton. O Boton era o cara que era filho do Arigó, eu jamais imaginava que eu ia morar, né, com o filho do Arigó, e convivemos anos assim, foi muito legal. Então, na verdade, a gente vê na medicina, né, essas coisas acontecerem aí, os espíritos trazendo para nós, então a gente não tem dúvida de que a medicina tem realmente o aval aí do mundo espiritual, né? Outra questão também importante é que, especificamente na codificação da doutrina dos espíritos, não há menção à doação de órgãos, nem de transplante deles, tá? Não há. Mas isso não quer dizer que a doutrina espírita não possa explicar e não possa fornecer elementos para o nosso entendimento, né? Porque aí eu trouxe uma reflexão sobre 3 questões do Livro dos Espíritos que entendo que podem ser feitas, podem perfeitamente se encaixar em algumas, né, uma alusão a essa questão da doação de órgãos, e que eu quero dividir com vocês esse momento filosófico, né? A primeira é a questão 156, em que vou dizer rapidamente, depois vocês podem consultar lá na íntegra, né? Mas eu quero pensar daquele contexto uma fala do Espírito de Verdade, que ele diz que há casos em que há sangue nas veias, mas não há vida. Essa informação é uma informação de 1857, né? Então, nós estamos falando em meados do século XIX, né? E essa é uma situação que a gente também pode pensar, tanto na morte encefálica, na morte cerebral, né? Embora esses diagnósticos só se estabeleceram de uma forma mais precisa no final do século XX, né? Nesse estado, a gente pode supor o quê? Podemos supor que o perispírito já está desligado, né? ou em estado avançado de desligamento do corpo físico. A gente sabe hoje que nesse estado a dor física não existe, né? No caso de uma extirpação de órgãos, né? O cérebro já está desativado, que, portanto, ele já não vai mais captar nenhuma mensagem de dor emitida aí pelo sistema nervoso central. A questão 257, para se juntar aí a essa nossa reflexão, que fala lá sobre um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, vou pensar de lá, o espírito só ouve e sente o que ele quer, tá?
Aqui, esse ensinamento também me parece trazer para nós algo interessante na nossa reflexão. Veja bem, uma vez desligado do corpo, o que acontece? O perispírito, que nós sabemos que é a sede das sensações, é importante que a gente diga isso, né? Ele tem plena condição de selecioná-las. Ou seja, o espírito só ouve e sente o que quer. Ou seja, na verdade, nós podemos selecionar, né? Ora, sendo a doação de órgãos um caso de amor, não dá para subentender, né, que se o doador já trilha, digamos assim, né, já caminha ali dentro do ideal de desapego da matéria, ele não vai sofrer nenhuma impressão negativa com a retirada de algum órgão do seu corpo. Não é verdade? Também a questão dos 723. Essa vai agradar demais aos vegetarianos e os veganos aí. No estágio da humanidade, a carne alimenta a carne. Está lá na 723. Podemos também observar sobre outro enfoque, se não vejamos. Da carne, né? No estágio da humanidade, a carne alimenta a carne, né? Para o sustento da vida, também podemos entender que um órgão em boas condições substitui outro. Percebe? Para um período de sobrevida. Né? Mesmo que esse tempo de sobrevida não importa, mas vai melhorar a vida do receptor, tá? Tudo isso em consequência de quê? Da substituição de um órgão pelo outro, de um transplante, né? E não há nenhum problema, porque aquele que o recebeu um dia vai morrer, vai desencarnar. E a lei natural de destruição vai ser cumprida. Vai haver a decomposição dos despojos físicos, não é verdade? A parte transplantada vai ter o mesmo destino lá da matriz e o retorno à natureza vai se evidenciar. Também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, no item 3, a gente encontra a seguinte informação. O corpo não passa de um acessório seu, quer dizer, do espírito. Não é isso? De um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Por ocasião da morte, despoja-se dele, no caso, o corpo físico. A Joana de Ângeles também filosofa sobre o corpo humano, dizendo assim: autoempréstimo divino é o instrumento da evolução espiritual na Terra. Por enquanto, diz ela, serve também de laboratório de experiências pelos quais os construtores da vida há milênios vêm desenvolvendo o quê? Possibilidades superiores para culminarem em um conjunto ainda mais aprimorado e sadio. Então, Joana de Ângeles se utiliza da palavra o quê? Empréstimo, que deixa muito claro para todos nós que nós não somos donos do próprio corpo que utilizamos. Somos apenas inquilinos temporários, tá certo? Por isso, o nosso corpo servir de uma experiência laboratorial, né, sem dúvida alguma, isso aqui, refletindo, nos possibilita compreender como algo favorável à doação de órgãos para transplantes. Né? Alguém poderia perguntar a respeito das rejeições, né? E elas têm uma razão de ser. Nós sabemos que cada um de nós é um ser único, possuímos semelhanças, mas não somos iguais, né?
porque cada um de nós tem um acervo muito próprio aí de experiências positivas, negativas, né? Ao longo aí dessas inúmeras experiências reencarnatórias pelas quais nós passamos, né? E isso gera em nós, claro, né, diferentes padrões de vibrações energéticas, né? E vai acontecer, obviamente, essa diferença entre um receptor e um doador, né? Que pode não encontrar uma sintonia vibracional, né? Então, dessa forma, a gente imagina que esse desprendimento por parte do doador, né, em se despojar do órgão, em voluntariamente doar, né, e, obviamente, né, com a gratidão por parte do receptor, sem dúvida alguma, a gente tem elementos hoje na prática, nas reuniões mediúnicas, na própria literatura espírita, em relação aos nossos sentimentos, em relação de carinho, de amor, de compreensão, né, de posturas mentais altruístas, em relação às nossas antipatias, ao ódio e aos sentimentos de vingança em relação a nós acreditamos que essa discrepância vibratória entre doador e receptor tende a ser atenuada sob a supervisão dos espíritos protetores, em função de quê? Da forma despretensiosa, desprendida das questões materiais em que o doador coloca à disposição, e em relação à gratidão daquele e até mesmo daqueles que estão em seu entorno em relação ao doador. Então, há aí, né, digamos, uma aura vibratória de qualidade superior e que, sem dúvida alguma, sob a supervisão de espíritos superiores, favorece muito. É aquilo que o André Luiz chama, porque esse tipo de fenômeno nos é muito conhecido. É quando o André Luiz, não de recepção só e doação, mas principalmente quando nas diferenças vibratórias há, né, a gratidão, que a gente sabe, entre o passista e o receptor, entre as nossas atitudes caritativas, cujo coração participa na vanguarda, ele chama isso de vibrações compensadas, né? Que elas agem lá nas camadas mais profundas da criatura. E, nesse sentido, no caso do doador com o receptor, é aquela alegria que nós sentimos quando fazemos algo, propiciamos algo à vida de alguém. Quando nós interagimos e a nossa ação concretiza algo que eleva positivamente a vida de alguém. Esse estado de júbilo interior, que só cada um de nós sabe o quanto, na medida que o André chama de vibrações compensadas. Ou seja, elas vêm da camada mais profunda. Por isso, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma das parábolas mais belas e de difícil, às vezes, compreensão, porque queremos analisá-la de uma forma muito rasteira, é o óbolo da viúva, que é não dar das sobras, ao ir além, dar do necessário. Né? Então, imagina as vibrações compensadas. Né? Bom, concluindo essa parte das nossas reflexões, né, a gente precisa tirar alguns entendimentos que a doutrina do Espírita nos coloca. Primeiro, doação de órgãos, ela pressupõe um desprendimento dos bens terrenos, né? Aqui especificamente do corpo físico, né?
dos quais a gente não passa de um inquilino, né? Um usuário eventual, né? Portanto, doar órgãos é, sem dúvida alguma, um ato de amor, né? Dar do essencial, a parábola do óbolo da viúva, né? Tá? E, sem dúvida alguma, vai trazer, né, pelas vibrações compensadas, benefícios a quem o faz. Outro ponto, a lei divina de ação e reação, ou seja, de ação automática, permanente, muito vai beneficiar o doador. Além do que o beneficiado, quer dizer, e os seus guias e protetores, anjos guardiães, o que vai acontecer? Seus parentes, os espíritos encarnados e desencarnados, que lhes são simpáticos, exatamente, né, daquele que vai receber, né? A própria equipe médica envolvida nesse momento tão sagrado, né? Vão, sem dúvida alguma, estar direcionados ao doador. Imagina a quantidade, a dose cavalar de vibrações positivas em preces de gratidão. E isso, para quem é doador, sem dúvida alguma, principalmente se estiver desencarnado, é uma bênção incomparável, julgamos ser, não é? Por outro lado, também, se nós considerarmos o corpo físico, né, como um dos bens que o Criador coloca à nossa disposição, aqui desse nosso roteiro existencial, não custa nada reafirmar que nós não somos detentores eternos desse bem, né? Nós estamos aqui responsáveis pela sua boa conservação no período de utilização. E, para terminar, eu queria devolver umas perguntas para que a gente fique com elas para serem pensadas. Como diz o meu amigo José Carlos, deixar um barulho de carroça na cabeça de todos nós aí. Primeira pergunta que cada um guarda para si, para que a gente possa refletir sobre esse tema e essa decisão tão importante, né? A primeira: concluída a nossa utilização do corpo físico pela desencarnação, por que se preocupar com o destino que vai ser dado a esse corpo físico? Nenhuma utilidade. Para nós, estamos desprendidos de algo que nem é nosso. Essa é uma. Se na nossa encarnação temos a oportunidade de uma última, digamos assim, nessa atual encarnação, de uma última oportunidade de amor ao próximo, é ali a última oportunidade que vamos ter, né, de uma ação de amor ao próximo. Por que não investir nessa poupança celestial? Já que passa a vida inteira investindo aí, legitimamente, na poupança material. Isso é outro barulho de carroça. Outra questão: se até o último momento de um moribundo lhe é facultado, é possível, factível ocorrer um rasgo de transformação moral, porque quem diz isso não sou eu, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 28. Imagine-se, né, um receptor de órgão passa a ter mais que 1 minuto, e sim uma considerável sobrevida. Quero também ressaltar que pessoa alguma, na grande maioria esmagadora, que após passar por um transplante, continua a mesma. Sempre algo mexe. É, a nosso ver, uma oportunidade fantástica de iniciar ou de potencializar uma autorreforma.
Agora, eu também não podia terminar essa nossa papo filosófica, essa nossa reflexão, sem mostrar que é muito importante deixar aqui claro que não doar órgãos é um pleno direito de todos nós, ok? E jamais aquele que não doa pode ser acusado de egoísmo, de falta de amor. Não é isso que eu quis dizer aqui, que aquele que não doa é um egoísta, que não ama o seu próximo, obviamente. Tem até uma reportagem com o Chico, há muitos e muitos anos, que o Chico dizia que a vida era dele, o corpo era dele, e que ele não permitiria que se utilizasse o corpo dele. Isso é pensado de um contexto, que o Chico não era contrário, e alguns usam essa frase, eu já vi isso escrito, já vi isso ser falado, mas se você vai no contexto em que ela foi dita, muda muita coisa, muito pelo contrário, o Chico se posicionou muito favorável da vida, né? Então as pessoas pegam um contexto para poder dizer o que quer. O Chico já se posicionou. Essa frase é quando ele recebia propostas, e aí, indecorosas agora, é por minha conta, que ofereciam a ele para que o cérebro dele depois pudesse ser estudado, depois da morte. E aí ele responde para liquidar esse assunto, né? Porque ele recebia várias propostas para que pudesse ter o cérebro dele depois para ser estudado. Foi nesse contexto que ele diz, a vida é minha, esse corpo eu respondo por ele e não vou permitir que... Tá claro isso? Porque vocês podem depois aí, em algum momento, encontrar isso publicado, mas vai no contexto, ok? Então, não é o fato de doar ou não doar, né? Porque quem tem uma vivência louvável do ponto de vista moral, né? Certamente vai colher benefícios espirituais, né? E também só o não doador e somente quem não é doador que pode responder a essa auto-pergunta, né? E se um dia eu precisar de um transplante? Também precisamos refletir sobre isso, né? Certo? Bom, então a gente conclui dizendo que sem dúvida alguma, precisa-se muito altruísmo, claro, para ser doador, solidariedade, né, caridade cristã, né, porque transferir, né, de nós, tanto em vida quanto mesmo depois de desencarnado, né, é realmente algo que existe algumas questões especiais de cada um, né? Mas também a gente precisa pensar que na vida não há acaso e que tudo são possibilidades e possibilidades de crescimento, de progresso espiritual, porque sem dúvida alguma, o objetivo final e principal, né? Quem sabe isso não surge cada vez mais, essas possibilidades, para testar a nossa solidariedade humana, né? A importância de sermos altruístas, generosos, né? A nossa piedade, chamar atenção para o nosso sentimento de compaixão, filantropia, benevolência, bondade, amor ao próximo. Quantos valores morais edificantes, né? Indulgência, a misericórdia, enfim. E a virtude mais decantada no Evangelho, que é aquele que nós compulsamos quase que diariamente. Qual é? O amor e a caridade. Tá certo? Então, espero ter deixado um barulho de carroça e trazido à baila umas reflexões acerca do que há na doutrina espírita sobre doação de órgãos. Há uma pergunta. Pois não, Maria. Você pesquisou por tudo, não tinha uma resposta explícita para cada questão. Mas, pelas pesquisas, você e nós chegamos à conclusão de que a doação é um ato de amor. E Deus e Jesus sempre
impõe como de grande importância na vida de todos é o amor pela humanidade, por si próprio, pelo seu próximo, pela humanidade, enfim. Então, deduz que é um amor, né? E aí está a resposta, então, se é um ato de amor, todos os envolvidos em uma doação foram elevados a um plano um pouquinho mais acima, ou muito, não sei, mas foram elevados, esses espíritos foram elevados por amor, por estarem envolvidos nesse ato de amor. Tanto os que se responsabilizaram assinando o documento autorizando, quanto o receptor, quanto o doador. Embora o doador não estivesse mais em condições de resolver, mas foi muito bom, vamos dizer assim, para o espírito dele, para a evolução de todos eles. Essa é a conclusão que eu cheguei por tudo isso que você falou. Perfeito. Só reafirmando Obrigada. que aquele que não é. Você foi explícito em tudo e muito obrigada pelo esforço. Desculpe se ficar cutucando. Não, está corretíssimo. E deixando claro que não fui eu. Aqui é a doutrina espírita. E que eu concordo aqui, eu especificamente, mas quero reafirmar aqui a todos que aquele que não é doador, né, não quer dizer que seja um egoísta que nem não tem amor ao próximo. De repente, tem uma vida louvável, né, com valores morais e que vai receber muito mais do que muitos até que dão os olhos. Só deixar claro isso, tá? É voluntário. É verdade. Ninguém é obrigado a isso. Não, absolutamente. Mas quando acontece de ser, é reconhecido pela espiritualidade como um ato de amor. Perfeito. Tudo é a intencionalidade, né? Vamos lá. Obrigado. Imagina. Obrigado. É a minha obrigação aqui. É o que me proponho aqui. A doutrina espírita revelar isso para nós. Bom, tem uma pergunta que diz assim: podemos afirmar que a idade do espírito é de acordo com o conhecimento absorvido e praticado? Não. Qual a idade do espírito? Então, vamos pegar a questão 78, lá do Livro dos Espíritos. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A resposta é: se não tivessem tido princípio, seriam o quê? Iguais a Deus. Mas, na verdade, são criação dele. E estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, né? Agora, quanto ao modo como nós fomos criados e em que momento isso se deu, nada sabemos. Essa é a resposta do Espírito de verdade, né? Ou seja, ele diz: pode dizer que não tivemos princípios, se quiseres com isso significar que Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, diz o Espírito de verdade, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, qual a idade dos espíritos? Não temos o quê? Não temos critérios, né, para avaliar, né? Está claro isso? A outra pergunta diz assim: na sua primeira encarnação, o espírito nasce ignorante e sem conhecimento. Ele vai poder evoluir da mesma forma que o outro, que já está passando por provas e expiações? Se sim, não haveria um privilégio para alguns? Está clara a pergunta, né? Então ela diz assim: ó, teu espírito precisa ser criado ignorante, sem conhecimento. E ele vai poder evoluir, né, da mesma forma que o outro que já está passando por provas e expiações? Isso não se constituiria um privilégio? Bom, a questão 115 do Livro dos Espíritos pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Qual que é a resposta do Espírito de verdade? Está lá na 115. Deus criou
todos os espíritos simples e ignorantes. Não é isso? E a cada um deu uma determinada missão. Com o fim de quê? Qual é a missão que nós temos? De nos, ao longo da fieira dos milênios, irmos nos esclarecendo, para que a gente possa progressivamente chegar à perfeição. De que forma? Através do conhecimento da verdade e aproximá-los de si. São palavras do Espírito de Verdade. E é nessa perfeição que os espíritos encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, livre-arbítrio, não é verdade? A determinação, a disciplina, né? Os critérios elegíveis de importância, o que é mais importante para cada um de nós. A 117 diz assim: depende os espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? A resposta é certamente. Os espíritos alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra criança teimosa? Então, está respondido, não há privilégios, há uma meritocracia baseada em quê? A gente vai ver, está lá o Evangelho diz claramente, em obediência e resignação. Obediência à vontade divina e a resignação. Tá? Há uma pergunta sobre evolução espiritual. Sobre a evolução espiritual, nós podemos afirmar que a resignação e a caridade são as fórmulas precisas para se evoluir independente de religião, ou seja, podemos evoluir independente de religião usando a resignação e a caridade? Peguei lá uma mensagem de Lázaro, de 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a doutrina de Jesus, ela ensina sempre a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, mas que são confundidas erroneamente com a negação da vontade e a negação do sentimento. E ele diz, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, diz o Espírito de Lázaro, porque levam o fardo das provas que a revolta deixa cair. O medroso, o covarde, não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. A virtude da vossa geração, diz o Lázaro, é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, na verdade, a evolução espiritual é consequência direta da resignação e da obediência no sentido de aceitação da vontade superior. Não confundir como o que, como se nós
pudéssemos, por exemplo, ser resignado, é a gente abrir mão da luta. E ser obediente é que nós também sejamos apenas telecomandados, né? Então a gente entende, são forças ativas, né? Em que fazem com que os fardos das provas possam ser carregados por nós, porque toda revolta, diz aqui no dia de Lázaro, deixa cair o fardo. E um fardo caído, abandonado, teremos que voltar para buscá-lo. Este é o ensinamento aí. A outra pergunta diz assim: o que mais importa na evolução é o meio em que o espírito vai encarnar ou o seu conhecimento de outras existências, e nesse caso as experiências. Então, o que importa, está perguntando aqui o nosso perguntador, na evolução é o meio que o espírito vai reencarnar ou é o seu conhecimento de outras existências, quer dizer, as suas experiências. Fui lá pensar no Kardec uma frase conhecida de todos nós: conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço diário em melhorar-se na transformação moral. Outra pensada de Kardec: deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, porque quem não coloca os bens espirituais acima dos materiais não tem fé no futuro, né? É aquela história, está acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Porque se um apagar, acha que vai poder ter a outra, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Na verdade, é muito simples de entender. O que importa na evolução? Essa é curta e grossa. Sermos um homem de bem. Vai lá no Evangelho e procura um homem de bem, examina todo aquele rol de comportamento de um homem de bem. Então, o que importa na evolução é ser um homem de bem. E volto a dizer, todos os indicativos estão lá no Evangelho, o homem de bem. Ok? Agora tem uma aqui também. Está muito rápido, mas eu estou ganhando tempo, senão fica aquela história de fazer 3 Espiritismo Responde, né? E eu só ganho bônus hora para 1. Vamos lá, a mais-valia isso. Vamos lá. O anjo da guarda e o espírito protetor são os mesmos que guias espirituais? E ele deve estar no patamar mais evoluído que o protegido, não necessariamente sendo um espírito puro? Eu tenho certeza que muitos já responderam aí. A questão do Livro dos Espíritos 489 é simples e direta. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio, que se deve entender por anjo da guarda, espírito protetor de uma ordem elevada. Claro, não há uma distância muito grande, porque, como diz o Espírito da Verdade também, não se dá a um selvagem um professor de filosofia como um guia, né? Está ali, mas está pelo menos uns degraus acima da gente. Porque também 2 cegos, um cego não pode guiar um cego, né? Porque o primeiro buraco cai 2. Então, tem que pelo menos secar olho, tem que enxergar de uma vista mais ou menos, pelo menos o guia protetor. Agora, há uma escala, né? Porque tem um protetor mais próximo, tem espíritos familiares e tem espíritos simpáticos. Também tem essa diferença, né? Espíritos simpáticos que nos servem de proteção. São simpáticos a nós, não tem nenhum vínculo.
simpatizam conosco no trabalho mediúnico, simpatizam conosco no nosso dia a dia, na nossa forma de agir, na nobreza de sentimentos, simpatizam conosco em consequências de determinadas ações de caridade que fazemos a uns dos seus protegidos, a almas suas queridas, e se tornam a nós, por gratidão, espíritos simpáticos, e nos protege. Há espíritos familiares, que também nos protegem. Isso não quer dizer que todo mundo que desencarna nosso vira guia e protetor, que essa é uma tendência da gente achar, né? Que espírito obsessor é só os parentes de vocês, os meus, quando desencarna, quando está ruim, já está em nosso lar sendo evangelizado. Né? A gente tem essa tendência, né? Então, mas acontece muito, espíritos familiares, que a gente entende, né? Há toda uma vibração. Vamos lá. Não sei nem porque é estéril, mas... Outra pergunta, a classificação dos espíritos está de acordo com os mundos habitados? E ela lembra lá o capítulo 3 do Evangelho, né? A gente precisa ir lá no capítulo 3, que é para usar da mesma fonte, para pensar de lá, de onde o perguntador, a perguntadora, né, fez a pergunta. Conforme se ache este ou mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, vai variar-se ao infinito, né, ele diz lá, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha, né? Enquanto alguns espíritos não podem nem se afastar da esfera onde vivem, há espíritos, reencarnados, que mesmo com o afrouxamento dos laços da alma, não vão muito longe. Estão muito presos ainda a essa psicosfera. Não que o perispírito ou o cordão, né, de prata, né, não tenha elasticidade, porque essa é, inclusive, uma propriedade do perispírito. É porque estão presos, né, o foco dos interesses estão aqui, ó. Entendeu? Vem em casa só para julgar na cama o corpo físico e continuar o que estava fazendo, né? Entendeu? Então, estão presos ainda a essa psicosfera. Então, e outros são capazes de ir a outras paragens. E eu estou falando de 2 exemplos de 2 espíritos reencarnados, por exemplo, no planeta Terra. Então, veja bem, nos nossos mundos habitados, quer dizer, vai ter, né? Vão ser mais evoluídos? Não. Há espíritos com qualificações, inclusive, para viver em mundos regeneradores, para falar de nós, mas que estão aqui na Terra, cumprindo um outro papel, desempenhando um objetivo, uma missão. Então, é possível, né? Tá certo? Também há muitas moradas. Tem por aí que não estão circunscritas e muito menos localizadas. Todo dia está descobrindo aí. Agora descobriram um planeta aqui do lado, pertinho, né? Pertinho aí, mais ou menos 100 anos-luz, né? Está aqui, ó, vizinho de porta com a gente. 100 anos-luz é do ladinho aqui, né? Que parece apresentar até condições de temperaturas amenas, muito parecida conosco, de existência de água, enfim. Né? Então, a gente também tem que ver que são outras circunstâncias, há muitas moradas. Né? Tem outra pergunta aqui muito interessante. Essa é uma pergunta que envolve aí a gente bastante. Cabe um estudo, né? Cabe um estudo aí, porque envolve... Nossa, a gente vai botar o holofote no André Luiz aqui. E no Manuel Filomeno de Miranda, que eu não sou bobo nem nada, vou logo pedir para que participe dessa nossa conversa o André Luiz e o Manuel Filomeno de Miranda, né? Não vieram pessoalmente, mas falaram, vai lá, lê lá, que está lá, já escrevi para vocês. Embora não haja regressão do espírito, quer dizer, ela está baseado na afirmativa de que o espírito não retroage.
A pergunta é inteligente, interessante. Embora não haja uma regressão do espírito, o espírito não retroage, quando ele é obsidiado e chega a um nível do seu perispírito tomar a forma de ovoide, isso não seria uma regressão? A pergunta é boa. A pergunta é boa. Quem fez isso, eu tenho que agradecer, né? Porque me faz dar uma estudada boa. Ou então, você botou a casca de banana para eu escorregar, mas eu rezei tanto antes de ver essa pergunta aí, você não sabe a força que eu fiz. Mas vamos lá. A primeira coisa que aparece é que esse termo ovoide, sabe quando ele apareceu? Ele apareceu pela primeira vez em 1949, no livro Libertação, do nosso André Luiz. Qual o contexto que ele apareceu? Tinha uma cidade. Quem ainda não leu Libertação, trata de anotar e pôr na lista. Tem uma série de livros aí. Tem gente que tem paciência de ler Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que é uma coleção. Então, bota esses livrinhos na lista aí. Não é verdade? Não estou descredenciando Em Busca do Tempo Perdido, não. É maravilha. Mas vamos lá. Libertação. Tá? Ela mostra uma cidade no mundo espiritual que é governada por entidades muito perversas e que elas estão conscientes, se reuniram ali, de que estão cumprindo um papel mesmo, sabe qual? De fazer justiça com as próprias mãos, em nome de Jesus. Ou seja, que é mais ou menos uma representação de quando nós condenamos os estupradores, quando nós condenamos aqueles que praticam crimes hediondos, em que a gente diz assim, tem que ter pena de morte, tem que sofrer tortura, tem que... Ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Percebe? E eles se utilizam disso. Né? É uma cidade mesmo, né? Também tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse também é bastante conhecido, que ele vai descrever uma certa região do mundo espiritual, né? Que se chama Cidade da Justiça, né? E que lá tem entidades sofredoras vingativas que também, lá aparece uma quantidade enorme de espíritos ovoides, né? E demônios, assim, de características que somente uma imaginação desequilibrada, né, pode mentalizar, né, que na verdade são construções fluídicas, né. A primeira coisa que a gente sabe é que o perispírito, ele é suscetível de quê? De sofrer alterações, uma matéria plástica, semimaterial, lembra disso quando se dorme o perispírito, né? E que eles mudam de acordo com o quê? Com o nosso comportamento. Ou agregando patrimônios morais de valor, ou gerando disfunções. Depende do nosso comportamento, certo? Ou seja, depende do bem ou das más ações que nós realizamos. Isso está claro para todo mundo, para a gente entender, é um princípio básico, né? O que acontece? Os ovoides, pelo menos na obra do Manuel Filomeno de Miranda, e no que diz o André Luiz lá em 1949, que ele veio dizendo sobre isso, e isso já foi motivo de muita discussão, Hermínio Miranda entrou nesse meio aí, bom, enfim. Pela falta de estímulo, né, dos centros de força do nosso corpo espiritual, eles podem se atrofiar ou retrair por ausência de função. Todo órgão não exercitado, está na fisiologia, tende a atrofiar-se. Não é diferente com esse corpo semimaterial. Se os nossos centros de força, ou chakra, como dizem uns, no dizer do André Luiz, né, eles, se não sofrerem estímulos, não forem estimulados, o que acontece com eles? Atrofia por ausência de função. Ora,
Se os nossos pensamentos, qual é a forma de atrofiar por ausência de função? Quando os nossos pensamentos vão permanecer num circuito fechado. O que é isso, Heraldo? As monoideias degenerativas. Quando nós acalentamos aquela ideia repetida, elas estão contidas, são características basilares dos processos obsessivos. Principalmente aquelas em que tem um cunho autodepreciativo. Eu não sirvo mais para viver, eu sou o pior filho que a minha mãe tem, eu fui o pior marido de todos os 10 casamentos que eu tive, o erro está em mim, eu não sou capaz de perdoar, essa autodegeneração, né? Ou seja, de certa forma, os centros de força começam a se atrofiar. Eu quero riscar, estou falando dos centros de força. Eu não estou falando do espírito. Eu estou falando do perispírito, do duplo etéreo, do corpo mental. Nem é do perispírito, é da camada da cebola que está mais próxima do corpo físico, que fica na Terra. Não é nem a que acompanha o espírito, é materialmente mesmo. Essa forma começa o quê? Começa a se transubstanciar em uma aparência ovoide, principalmente em torno dos centros coronários e cerebrais, atrofiando os demais. Daí os ovoides ali permanecerem imóveis, entre aspas, porque perdem a capacidade de locomoção. Por isso é que nós vemos espíritos transportando as formas ovoides, né, e as adaptando às suas vítimas, quer dizer, fazendo ligações fluídicas nas vítimas, como se fossem parasita, um parasitismo mesmo, certo? Conforme o André descreve lá, daquele jeito. Tanto ele quanto o Manuel Filomeno de Miranda. Então, os ovoides, eles perdem a forma perispiritual. Percebe? Devido ao quê? À densidade da mente, que são saturadas de impulsos inferiores, né? Não conseguem se elevar, né? Não conseguem, digamos assim, nem vislumbrar, né? Estão ali imersos em paixões absorventes. Por quê? É um fenômeno de inconsequência natural, porque por muitos anos elegeram como centro dos seus interesses. Viveram uma vida cujos interesses foram na ganância, na vingança, né? Em ludibriar, em corromper, em fazer sofrer. Há uma deformação no campo perispiritual, está claro? E isso os transforma em parasitas, né? Há um processo, sem dúvida alguma, de hipnose. Porque esses espíritos, conforme relatados pelo André, na Cidade da Justiça, lá pelo Manuel Filomeno de Miranda, aceleram esse processo via hipnose, incutindo nessas criaturas já atormentadas num desencarne, ainda voltados à vida e que por um processo de sugestão se enclausuram cada vez mais. Então a pergunta diz, o espírito, não é que o espírito tivesse retroagindo? Não, porque o ovoide, o espírito em si, o ser pensante, inteligente do universo, continua na sua individualidade, apenas se enfurna num casulo mental, não conseguindo perceber uma realidade além.
Não há uma regressão. Ele não se torna uma ameba, né? Um parasita, ele continua sendo um espírito imortal, portador de inteligência, porém vivendo um momento de enclausuramento. Então, essa é a questão aí. Agora, para finalizar, Celinha, não vai dar tempo muito, mas tem uma pergunta aqui, que é a questão da depressão, que está assolando o mundo, né, como uma pandemia, levando pessoas ao suicídio. E aí a nossa perguntadora, o perguntador, diz como a visão espírita entende essa pandemia depressiva. Como é que nós podemos evitá-la, né? Ela diz, aqui na nossa região tem muitos suicídios, né? Como nunca antes foi visto, e uma família, mãe, filha, aí deve estar relatando um fato, né? Jovens, 16 anos, enfim. São duas perguntas, mas elas estão, para mim, entrelaçadas, ou seja, a depressão e o suicídio. Né? Então, andam muito de mão dada, né? O que é a depressão? A depressão ela é conceituada como uma alteração do estado de humor, né? Ou seja, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, um desinteresse pelas coisas, né? Tudo vai perder a graça, o mundo fica cinza, né? Viver passa a ser uma tarefa difícil, pesada, ideias fixas, monoideia, e muito carregadas de pessimismo, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, a depressão a gente pode considerá-la como sendo uma emoção estragada, né? Porque, na verdade, as emoções naturais são o quê? Passageiras, né? Circulam normalmente. Tem dia que a gente está triste, mas a gente pode estar triste profundamente todos os dias, né? Então, sem dúvida, algumas emoções naturais passam por nós, né? A tristeza é uma emoção natural, né? A introspecção, a reflexão sobre as nossas atitudes, no momento que nós estamos tristes, nos leva a isso, né? Agora, se ela fica estagnada, se prolonga e vier ainda acompanhada de sentimento de culpa, aí vai inevitavelmente nos levar à depressão, né? Agora, é um tema de suma importância isso, viu, gente? 14% da população no Brasil, que isso vai dar mais de 20 milhões de deprimidos, né? Então, é realmente algo... Oi. Como é um tema, todos dois, né, suicídio e depressão são um tema muito que as pessoas estão vivendo muito, é muito importante, não é preciso você tratar correndo, não, pode continuar na reunião que vem, mesmo que depois se inicie o estudo, dando sequência, não tem problema, tá? Para você poder falar com mais tranquilidade. Eu acredito que, assim, eu poderia lançar algumas bases e depois eu não sou nem da área, né? Mas alguém da área, né? Teria um espírita, teria maior embasamento a oferecer todos aqui. Seria digamos assim, um manjar mais delicioso, mais... né? Eu toco apenas a superfície aqui para despertar, mas eu entendi o que você falou e acho que é importante, sim. Olha, eu tenho um minuto aqui, então vou tentar só deixar num ponto em que não fica nada na expectativa, ok? Pode ser? O André Luiz cita uma coisa muito interessante, ó. Os estados da mente, eles se projetam, né? O nosso pensamento, né? O nosso sentimento, ele se projeta no corpo através do que ele chama de bióforos. O que são bióforos? Está lá. São unidades de força psicossomática. E elas, segundo o André, se localizam lá nas mitocôndrias, né? Então, a mente vai transmitir seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dos bióforos, tá? Ele pode funcionar como um sol, né? Irradiando calor, luz, equilibrando, harmonizando as células do nosso organismo, como pode também parecer como uma tempestade cheia de faísca, raios elétricos desequilibrantes, tá? O Emmanuel diz, inclusive, que a depressão, isso é interessante, eu até vou parar aqui, ela interfere na mitose, na divisão celular. Por quê?
E com isso, ela contribui o quê? Se ela interfere na mitose celular. Ela contribui para o aparecimento do câncer, de outras doenças imunológicas, principalmente, diz o Emmanuel, a deficiência imunitária, que facilita as infecções. As pessoas com depressão são muito mais suscetíveis a desencadear processos infecciosos, né? Ou seja, na depressão vai existir sempre uma perda de energia vital do organismo, que é o que a gente poderia chamar um processo de quê? Você perde fluido vital, não é verdade? A perda de energia vital, ou seja, uma desvitalização, ok? E aí a gente vai ver, há duas formas de perder energia que a gente precisa cuidar para encerrar. Primeiro é quando a gente perde a sintonia com a fonte de energia divina, de energia vital, prece, a meditação, cultivar os pensamentos não habilitantes. E a segunda forma de desvitalizar muito é o gasto energético improdutivo. Em vez de nós nos utilizarmos energeticamente para desenvolver potencialidades, né, evolutivas, viver experiências mais intensamente, experiências positivas, né, que é o desafio da vida, a gente acaba desperdiçando nos sentimentos de autocompaixão, tristeza, lamentação, ou seja, para finalizar, sofre e não evolui. É isso. Aí tem as causas principais, tratamento mediante a doutrina espírita, que a gente pode falar de uma outra hora. Tá aí, Celinha? O Heraldo, muito obrigada. Mesmo a gente tendo a opção de chamar outros oradores, mas que não é fácil, não, a gente queria ver, aí está aí Cecilinha, Pedro, você, se você continuava falando um pouquinho desta questão na abordagem dos tratamentos espíritas na próxima reunião, porque é um tema que aflige a muitos de nós. E depois, então, se sobrar tempo, iniciamos o caso da reencarnação, que vai entrar no Livro dos Espíritos. Que aí já fica todo mundo preparado, e se tiver mais alguma questão ligada a esse assunto, depressão e suicídio, manda para o Heraldo. Pode ser, Cecilinha? Pode ser, Pedro? Pode. Ó, respondi por eles. Quem somos nós para dizer não? Aqui a Maria Reis levantou a mão aí. Não, ela já estava com a mão levantada. Tá? É só retirar a mão. Agora nós vamos... Quem levantou a mão é o Edson, que vai fazer a prece para nós, porque semana passada ele deu WO, ainda bem que a Cida estava aí para fazer. Vamos lá, Edson. Ligar-nos ao plano espiritual para ajudar